Vamos gravar essa bagaça de novo, porque eu esqueci de colocar o negócio. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o vídeo parte 2 daquele vídeo que encerra a mecânica, a biofísica antes da mecânica. Depois da mecânica a gente pode explicar fluidos, por aí vai, para depois explicar os sistemas. A parte dele eu vou explicar antes de terminar toda a física. Quando terminar toda a física, os sistemas não, as soluções. Explicar sistema, já tenha terminado toda a física, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vou explicar sobre biomoléculas, então estruturas moleculares, parte 2. Biomoléculas. O termo biomolécula é criado para designar moléculas que eram sintetizadas naturalmente pelos seres vivos, em biossistemas. Hoje, muitas dessas moléculas são sintetizadas em laboratório, como enzimas como insulina, entre outros. A classificação de biomoléculas podem ser classificados como glicídios ou açúcares, lipídios ou gorduras, nucleotídeos, protídeos ou proteínas. As biomoléculas são compostas por elementos como hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio, sendo que muitas dessas biomoléculas são um conjunto de moléculas orgânicas abióticas, como aminas, hidrocarbonetos, alcoóis, sendo dessas substâncias orgânicas substâncias abióticas, que são do ambiente sem os seres vivos, tá bom? Podemos dizer que a origem dos seres vivos é uma origem abiótica, tá bom? Os glicídios, também conhecidos como açúcares, sacarídeos ou carboidratos, os glicídios são hidroxialdeídos ou polihidroxicetonas ou polialcoóis, possuindo fórmula CH2ON e podem se apresentar como monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Eu não vou entrar na seara de classificação de o que é um poli, o que é um mono, o que é um disacarídeo, que isso é mais bioquímica, tá bom? Eu estou só apresentando as características biológicas, tá bom? Tá. Depois, quando a gente entrarmos, não tem nenhum problema. Lipídios, também conhecidos como gorduras, óleos, são moléculas que são quase insolúveis à água e solúveis em apolares, como éter, não confundir com o éter dos terraplanistas, o clorofórmio ou benzeno. Todas as moléculas de lipídio são ricas em carbono e hidrogênio, o que forma uma forma hidrofóbica. Os protídeos ou o Xon, e a maioria possui enxofre, alguns conferem o fósforo. Alguns têm ferro, zinco, o CN, que não lembro o nome, o MN, que também não lembro o nome, e algumas proteínas são feitas em blocos mais simples, que são as proteínas em si são feitas de blocos mais simples, que são os aminoácidos, sendo que existem 20 mais comuns, além de outros raros, que não vou citar o nome, porque já entra na área de bioquímica. Outra coisa que entra na área de bioquímica. As moléculas, os nucleotídeos são moléculas formadas por um grupo fosfato, um grupo de glicídio e uma base púrica ou uma base primídica. Sem fosfato, eles são chamados de nucleosídeos e existem dois tipos principais de nucleotídeos, o DNA e o RNA. A diferença é de um nucleotídeo. E também temos outros tipos que, como por exemplo o ATP, adenosina trifosfato, que também é um nucleotídeo. Os níveis estruturais de biomoléculas. As biomoléculas existem em 3 tipos estruturais principais de
são monômeros, que são moléculas agrupadas em monômeros, que são biomoléculas, que são todas iguais. Exemplo, os açúcares, os protômeros, que são diferentes, como alguns aminoácidos, e os polímeros, que são associação de polômeros e monômeros, podendo variar. Proteínas apresentam os níveis estruturais de proteínas podem apresentar 4 níveis: de secundário, terciário e quaternário. Vamos para sobre cada nível. O nível primário, que são cadeias peptídicas de carboxila e amina, que podem considerar como uma coluna vertebral de proteínas com ligação CN, chamada de peptídicas, dos aminoácidos, exceto os raros casos que sempre tem um terminal amina e um terminal carboxila e um radical pendurado nos aminoácidos. Tá? Tem sempre essa sequência. Os secundários, que existem 3 tipos secundários, que são alfa-hélice, beta-estruturas e tipo colágeno. As cadeias alfa-hélice são cadeias polipeptídicas que se enrolam em forma de hélice, igual o DNA, sendo essa estrutura mantida por pontes de hidrogênio. Beta-estruturas são níveis secundários que são parecidas com uma prisada, cuja aparência de papel dobrado, alternativamente, de um lado para um lado oposto e de forma de zigue-zague. Essa é a mais forma de como está a forma, tá? A forma estrutural. E o colágeno, que a diferença eu acho que é o tipo de ligação da hélice, que forma uma cadeia peptídica que se enrola entre si, formando uma hélice tripla. E essas cadeias são mantidas rigidamente com a posição através de ligações covalentes intercadeias entre essas ligações, esses aminoácidos. As estruturas terciárias são proteínas que consistem em um enrolamento espacial na cadeia polipeptídica do nível 2, um enrolamento maior que o nível 2, que são moléculas, uma molécula que fosse uma asa. A partir desse nível terciário, a proteína tem uma conformação de importância de atividade biológica. A partir daqui já tem uma função essa proteína. E temos o quaternário, que é a associação de cadeias polipeptídicas de origem e estrutura quaternária, que é os exemplos constituintes chamados de monômeros e protômeros, que é algumas formas de proteína, que é esse exemplo. E aqui algumas informações. Se inscreva no canal, que eu esqueci de falar no início. Aperte o sininho. Se tu tiver no chat ao vivo, comente, como vai ter nos outros vídeos. E é isso.